não é apenas uma frase vazia. Claro que em muitos momentos da vida nós escutamos de forma muito irresponsável pessoas dizerem que estão aqui e não estão nem aí. Estou aqui significa estou com você, estou para você, com você, por você. Na teologia a gente aprende que as grandes verdades passam o tempo todo pelas preposições, aquelas que você aprendeu na escola. Ante, até, após, com, contra, de, desde. Na vida amorosa, na vida sentimental, emocional também. É tão bom quando o movimento da vida faz você identificar quem está com você, por você e para você. São os vínculos mais preciosos que nós podemos ter na vida. E mesmo sabendo que há uma solidão ôntica, existencial, irrenunciável, porque existem momentos na minha vida que por mais que o outro queira segurar a minha mão, o que eu quero que ele me acompanhe não é alcançável por ele. Eu me lembro que na minha crise de 2017, foi um momento muito difícil na minha vida. Todos os meus amigos mais íntimos, mais próximos, foram lá para minha casa. E eu nunca me senti tão sozinho, mesmo tendo todos eles por perto. Porque aquilo que estava machucado em mim, por mais que eles quisessem alcançar, não alcançariam. Então há dimensões na nossa vida que o outro nunca vai acompanhar. É como nascer. Quando alguém conduziu o seu parto, quem precisou fazer o movimento de vir à vida foi você. E será como morrer. Você também morrerá em profundo estado de solidão. Só você e sua verdade. E como a nossa antropologia cristã nos diz que Deus está em cada um de nós na mesma proporção, Ele não se deu mais a um do que a outro. A mesma proporção de Deus que esteve em Francisco de Assis está em mim, está em você. A grande diferença é o que a gente faz com a porção de Deus que tem. Algumas pessoas vivem de forma tão bonita, sem colocar obstáculos à ação de Deus, que nela tudo inspira santidade, harmonia, sentimentos bons. São aquelas pessoas que nós queremos ter por perto, com quem nós construímos os aquis que tem significado na nossa vida. O nosso cristianismo começou assim, com uma mulher dizendo: eu estou aqui. A humanidade se dispondo a receber o que é sagrado. Porque embora a Virgem Maria seja muito glorificada dentro das culturas, e não tem nenhum problema, embora ela esteja em todos os altares, com todas as honrarias, nós nunca podemos permitir que as honrarias escondam o que nela foi fundamental para que Jesus viesse ao mundo, a humanidade. Ela é um ventre, ela é uma mulher que amamentou, ela é uma mulher que conduziu os primeiros passos de Deus entre nós. É claro que Deus poderia ter colocado Jesus neste mundo pronto e acabado, mas aí não seria mistério da encarnação. Encarnação é justamente viver o processo. Jesus, quando chegou ao mundo, ele chegou com as mesmas debilidades humanas que todas nós. Precisou ser acolhido, ser lavado, ser amamentado, ser agasalhado, porque senão ele teria morrido. Sim, Nossa Senhora era guardiã desta verdade. Esse menino é Deus, mas eu preciso educá-lo como homem. Porque em muitos momentos da vida de Jesus você identifica justamente o caráter humano que Nossa Senhora colocou naquele menino. Quando ele chega, por exemplo, à beira do poço da Samaritana, Jesus era judeu, ele tinha todos os motivos legais, digamos assim,
não conversar com aquela mulher. A lei o protegia, era um preconceito legalizado. Ela tinha muitos motivos para que ele não se aproximasse. Era mulher, era samaritana e tinha uma vida toda irregular. Naquele momento, quem se aproxima da samaritana não foi Deus, foi o homem. O homem educado por Maria, que certamente ouviu desde menino: meu filho, não permita que os preconceitos da nossa religiosidade lhe impeçam de fazer bem a quem precisar de você. A nossa missão neste mundo é fazer bem a quem passar por nós. Nunca pergunte a alguém de onde veio, o que viveu, o que fez. Faça o bem. Jesus foi educado dentro de uma moralidade altíssima, porque não há nada mais empobrecedor na condição humana do que uma pessoa não ter moral. Não há nada mais degradante na condição humana do que uma pessoa cometer um erro, que aos olhos de todos é um erro, e ela achar que não foi. Aliás, nós devemos selecionar quem deve estar perto de nós pelo nível de moralidade. Se eu convivo com uma pessoa que acha normal destratar os garçons, eu nunca mais saio com ela. Se eu convivo com uma pessoa que tem o hábito de destratar as pessoas que constroem o cotidiano dela, eu não quero participar daquela casa. Se eu convivo com alguém que não é capaz de reconhecer que há um erro e que aquele erro pode gerar muitos males, ele não serve para estar ao nosso lado. Sabe por quê? Porque senão a gente já começa a se acostumar com os pecados e com as imoralidades. Jesus não foi educado para isso. Foi um homem de altíssimo nível moral. Sabia o que era certo, o que era errado, e não precisava de ninguém para ficar dizendo. Hoje é muito triste nós percebemos que a humanidade vive uma infância moral. Há pessoas que estão no pré-primário, elas são incapazes de reconhecer os erros que cometem, ou fazem de tudo para cobertar os seus erros, para continuar bancando uma imagem que não a salva de deitar a cabeça no travesseiro e dormir sabendo que é uma farsa. Não há nada pior do que a gente se sentir uma farsa. De nada vale eu vir aqui falar tudo isso com vocês, e eu acredito em tudo que eu estou dizendo. E eu não digo a você absolutamente nada que eu também não precise ouvir. Eu preciso ouvir tudo isso que estou dizendo. Eu também não estou pronto. Eu não estou aqui para fazer juízo de ninguém. Eu só estou aqui para refletir com você o que eu observo em mim e nas pessoas que me cercam. Não estou aqui pronto. Mas imagina eu dizer tudo isso daqui e chegar ali atrás, me sentir superior a alguém, não ser capaz de ouvir os que precisam falar comigo, não ser capaz de dar amor a quem está necessitado. Seria uma farsa. Está cheio de farsa. Às vezes você se casa com uma farsa, vai descobrindo aos poucos quando a personalidade vai se manifestando. Está cheio de psicopatas por aí, de pessoas que não têm um pingo de respeito pelos sentimentos dos outros, que caminham com seus pés de lama sobre os sentimentos alheios, construindo ilusões que não vão cumprir, promessas que nunca se realizarão, como se o outro fosse um parque de diversão, como se o outro fosse um playground emocional. Eu vou ali brincar com os sentimentos daquela pessoa. Ela hoje será o meu playground, amanhã será outra, depois será outra, ou várias ao mesmo tempo. O mundo está assim.
Eu estou aqui é a frase que só os que amam de verdade são capazes de dizer. Eu não sei se vocês já viram o documentário do Christopher Lee, o que foi o Super-Homem. O primeiro casamento dele não deu certo. Ele manteve uma amizade linda com a ex-esposa, ficaram amigos. Mas entrou no caminho dele uma jovem linda, com quem ele se casou, reconstruiu a vida dele. E quando ele se acidentou, imagina o que é para uma mulher ter um homem ao lado, que até então é o super-homem, um homem lindo, atlético, engraçado. De repente acontece um acidente e você volta para casa com um homem completamente paralisado, necessitado de todos os cuidados que uma criança recém-nascida precisa. Eu fico imaginando, minha gente, que eu não sou capaz de amar assim. Ela cuidou dele até o fim. Ela não se afastou um minuto. E tem um momento do documentário muito bonito, que ele fala para ela: por que você não vai embora? Por que você não foi embora? Ela disse: porque o homem que eu amo não está aleijado. O homem que eu amo continua inteiro aí dentro de você. Ela, sem fazer discursos, sem apregoar, fazer propaganda, histórias mostrando a caridade que faz todo dia, como muitas vezes nós fazemos, humilhando os pobres que muitas vezes precisam da nossa ajuda. Ela disse todo dia para ele: eu estou aqui. Eu estou aqui. Sem dizer. Diz com postura. Você quer uma comunicação mais efetiva do que a presença? Quando você olha para o lado no momento do seu desespero, e mesmo que aquela pessoa não consiga alcançar o que você precisa ser alcançado, você olha, ou ela sorri com você, ou ela chora com você. E você entende que a vida é isso. Que não há nada mais bonito do que você construir isso. Que não tem uma riqueza superior a essa. Muitas coisas o dinheiro nos dá. Mas acredite, o que faz as pessoas ficarem ao lado até o fim não é o dinheiro, mas é a navegação emocional que nós fazemos uns nos outros. Eu conheço os seus oceanos, você conhece os meus, você conhece as minhas tormentas, eu conheço as suas. Você conhece as minhas margens, você conhece a minha rasura, e você sabe navegar em mim como ninguém soube. É isso. Estar aqui é isso. E não é sem motivo que o principal de o objetivo de todas as religiões sérias, minha gente, é nos acordar para a força do momento presente. De muitas coisas você vai se arrepender, mas sabe qual é o pior arrependimento? De ter soltado a mão de quem você verdadeiramente amou, de ter trocado um amor verdadeiro por uma ilusão, de você ter trocado um projeto divino por um sorriso do diabo, por ter trocado uma mulher mais jovem, por ter escolhido reconstruir a vida onde você sabia que não existia amor. Disso você vai se arrepender. A emoção que me chega agora é porque enquanto estou
distraído demais com as minhas tecnologias das mãos, com os meus aparelhos que não me deixam perceber os outros. Porque quantas vezes a gente se senta para ficar com as pessoas que a gente ama e a gente mexe mais no nosso celular do que nós olhamos nos olhos. A religião que não me traz aqui para o momento presente, ela precisa ser revista. Da mesma maneira como Nossa Senhora iniciou o cristianismo dizendo: eu estou aqui. Da mesma forma como ela iniciou a presença na vida do filho dela: eu estou aqui, quando o recebeu no ventre, ela finalizou o Calvário. Ela não estava ausente. Muitos não foram até o fim. Muitos não foram. Jesus era acompanhado por uma multidão o tempo todo. Quem estava no Calvário? Curiosos e pessoas irritadas, gritando que ele merecia passar por aqui. Apenas 3 pessoas silenciosas: João e as 2 Marias, Nossa Senhora, a Virgem, e a outra dá-nos a entender que era Madalena, que um dia entendeu o significado de ter alguém na vida dela. Da mesma forma como a samaritana um dia entendeu. Qual é o seu aqui? Qual é o aqui mais precioso que você tem na vida? Identifique e não perca a oportunidade de estar inteiro nele, sempre que a vida lhe permitir aquela viagem. Pague o preço da distância enquanto ela tem preço, porque vai chegar um momento que você vai querer encontrar e o seu dinheiro não pode mais comprar a solução que diminui a distância. Antes de minha mãe morrer, eu confesso para vocês que eu nunca tive necessidade de imaginar a eternidade. E por um motivo racional. Eu sou professor de escatologia, embora não dê mais aula hoje. E na escatologia a gente trabalha os conceitos de céu, inferno e purgatório. E a mim sempre incomodou muito, do ponto de vista intelectual, falar sobre a eternidade usando categorias temporais: lugar, espaço, tempo. Já que a eternidade é a negação de tudo isso, como é que eu vou falar do céu como um lugar? Não, lugar não é. Eu me lembro que uma vez eu respondi no programa de direção espiritual de uma forma engraçada, que causou uma confusão, porque faltou poesia em quem escutou. A mulher um dia me mandou uma pergunta assim: Padre Fábio, quando eu morrer eu vou para onde? Eu falei: minha filha, a senhora não vai para lugar nenhum, porque o verbo ir só é possível ser conjugado aqui no tempo. Talvez o verbo seja outro. Talvez a gente se transforme, a gente se torne outra coisa. E ainda assim é verbo temporal aqui, térreo. Então eu nunca tive coragem de imaginar a eternidade, até que faltou no mundo a pessoa que mais trouxe significado à minha vida e aos meus aquis, minha mãe. E sabe como eu passei a imaginar? Uma cidadezinha do interior, tipo Cabaceiras. Se eu pudesse, eu moraria lá. Aquela igrejinha no centro, as casas ao redor. Eu me imaginava o padre da cidade. Na eternidade eu queria ser o padre de uma cidade pequenininha, que fosse fácil encontrar, que a gente não precisasse andar muito para encontrar quem a gente ama.
E eu queria que minha mãe morasse pertinho da igreja, para que eu morasse numa casinha no fundo. Eu não queria uma casinha na frente, mas eu queria morar numa casinha nos fundos da dela. Porque eu acho que aquele aqui é o que eu sempre desejei. Hoje, alguém postou aquela música minha. Onde você estiver, não se esqueça de mim. E aí alguém comentou: como a mente humana tem necessidade de estabelecer vínculos e para não se sentir sozinha. Aí eu comentei lá que a finitude é insuportável quando nós imaginamos que nunca mais vamos encontrar os que amamos. A finitude é insuportável quando você pensa que você pode não mais encontrar quem você amou. É por isso que a gente costura tudo isso com fé, esperança. Eu não sei como será a eternidade, mas eu espero. Eu espero encontrar aquela senhora de novo. Porque mesmo se ela não fosse a minha mãe, eu me apaixonaria por ela. Eu amei a minha mãe, não é porque ela foi somente a minha mãe. Eu amaria a minha mãe se ela fosse a minha vizinha, mãe de meus amigos, do tanto que eu admirei aquela mulher. A nobreza de alma, o senso de justiça, a poesia, o humor. Como eu gostava de ficar perto dela. Às vezes nós temos tantas definições para a vida cristã. Viver cristamente e viver acordado. É só isso. Não há nada que nos torne mais cristãos do que quando você olha nos olhos de alguém que você ama e diz: eu não vou embora. Estou aqui outra vez em busca deste abrigo.